Será que os princípios saíram de moda? Será que Jesus, ele quer que nós esqueçamos os valores, os princípios e os seus mandamentos? Vamos acolher a mensagem do Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 19, de 3 a 12. Jesus fala sobre um tema muito importante. Na verdade, dois temas muito importantes que nós devemos acolher, aprender de Jesus. Devemos ter clareza da vontade de Deus para nós. Então vamos lá fazer nossa reflexão do Evangelho de hoje aqui no canal. Obrigado você que tem compartilhado, você que tem comentado, você que também deixa aí o seu like. Isso ajuda a plataforma a enviar esse vídeo para mais pessoas. Paz, alegria, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Vamos então meditar o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos então tentar entender. Jesus, ele está dizendo que existem leis que era por causa da dureza do coração do homem. Haviam muitas leis que era para um tempo, haviam leis que era por tradições humanas e outras por causa da dureza do coração. Haviam, aliás, 613 mandamentos no tempo de Jesus. Jesus veio dar o pleno cumprimento da lei, ou seja, os 10 mandamentos. E muitas leis eram pela dureza do coração, outras por um tempo. Lavar as mãos, não comer sem lavar as mãos era lei, mas para um tempo em que não havia higiene, hoje nós não necessitamos disso como uma lei, como um mandamento. E se por acaso acontecer a gente comer sem lavar as mãos, a gente não vai estar em pecado. Haviam leis que era para um tempo, hoje já temos a consciência e a higiene, temos condições e não há necessidade de uma lei. Mas em relação ao divórcio, Jesus vai deixar bem claro que é para viver aquilo que é desde o início. No início, o que acontece? No início foi assim. Jesus vai dizer que Deus fez homem e mulher, os fez homem e mulher desde o início e disse: o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Uma só carne. Então, desde o início, Deus fez homem e mulher. Tem coisas que não podem mudar, que muda pela dureza do coração, que vai mudar a lei. Nós muitas vezes queremos mudar a lei ao nosso bel prazer, a lei de Deus, por causa da dureza do nosso coração, e a gente vai lá e muda. Ou a dureza do coração, pessoas que não querem viver, não querem entender, corações endurecidos para Deus, e aí simplesmente mudam os princípios, valores. Mas Jesus está dizendo: não, desde o início assim Deus fez. Homem e mulher os fez assim. E homem e mulher, o homem deixará seu pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Ou seja, há uma unidade aí.
Quando o homem despreza a sua mulher, no casamento, no matrimônio, está desprezando a si mesmo e vice-versa. Então é desprezar o próprio Deus, aquilo que Deus nos deixou desde o início, é desprezar o mandamento de Deus, a vontade de Deus desde o início e desprezar o outro. Então não é do agrado de Deus o divórcio, é o que Jesus está nos ensinando aqui, desde o início. E aí os fariseus então questionam, mas Moisés, permitiu, então é por causa da dureza do coração, mas não foi assim desde o início. Mais uma vez Jesus usa essa expressão, não foi assim desde o início. Ou seja, tem coisas que são princípios eternos, que são princípios que precisam ficar para sempre, que não pode ser mudado. Por causa da dureza do coração, porque uns não querem, outros... Não. Tem coisas que são princípios, valores que são irrevogáveis, não pode ter alterações. O homem não pode, por causa da dureza do coração, querer mudar o mandamento de Deus. E nós precisamos então entender uma só carne. Você não pode maltratar a própria carne. É necessário entender dessa forma. E Jesus, ele vai dizer para nós que nós devemos amar o cônjuge, cuidar como cuida de si mesmo. É preciso amar o cônjuge, cuidar dele como se cuida de si mesmo. E pensando em Deus. O divórcio nem sequer foi pensado por Deus, porque quando Deus fala, será uma só carne, você não vai separar a sua carne, você não vai se bandar no meio. Não, estou usando aqui uma metáfora, mas para dizer que Deus nem sequer pensou no divórcio. É uma só carne, não dá para separar. Deus não pensou nisso. O homem, por causa da dureza do coração, pensou e pensa e faz e desobedece o mandamento de Deus desde o início. Despreza os princípios, despreza a vontade de Deus. É forte isso, eu sei, nosso coração está endurecido, insensível por tantas coisas, mas é a verdade, é o fato isso, não podemos mudar. E aí, claro, existe o celibato, é outro dom de Deus, outra graça de Deus. Aqui, nesse mesmo trecho do Evangelho, fala de matrimônio e celibato. Aí no final, Jesus vai falar sobre o celibato. Quando ele diz, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles que é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens o fizeram assim, e outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Matrimônio e celibato aqui são do agrado de Deus. Matrimônio e celibato são princípios que nós precisamos, valores e princípios que nós devemos realmente viver. Aqueles que optaram pelo matrimônio, que têm o chamado ao matrimônio, vivam bem esse matrimônio, procurem ser fiéis. Vai ter dificuldades, vai ter tribulações, mas é para ser uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. E aqueles que têm o chamado ao celibato, que vivam bem o celibato, que vivam de acordo com a vontade de Deus. Aquelas pessoas que tiveram a coragem de viver esse celibato para o reino de Deus, que o façam com alegria. Que possamos viver então, cada um seu chamado, cada um sua vocação. Esse mês, que é o mês das vocações, vamos viver plenamente nossas vocações. Vamos viver os que têm a vocação ao matrimônio, outros ao celibato. Vivamos bem esse chamado de Deus. Tem desafios, tem lutas? Tem, mas se Deus quis assim, é a vontade de Deus, Ele vai dar força. Ele vai conduzir, Ele vai intervir. Nós precisamos colocar Ele no centro. Ele vai nos ajudar a viver o nosso chamado, a nossa vocação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, abençoa cada vocação, abençoa os casais, abençoa, Senhor, esse irmão, essa irmã que está ouvindo nesse momento essa reflexão. O Senhor que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.